pessoal que me assiste aqui da Casa de Acolhida. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem. Sou a Priscila, a maioria me conhece. Eu sou psicóloga e vira e mexe, né? Quase todos os meses eu estou aqui para gravar os vídeos para vocês sobre determinados temas, né? Antes da gente começar a conversar sobre o tema que eu trouxe hoje para a gente pensar, eu gostaria de fazer um pedido para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, que possam fazê-lo, se inscrever, para curtir, para assistir, para curtir, para compartilhar os nossos vídeos com os amigos, porque no fim isso é super importante para a gente. E a Casa de Acolhida também está nas redes sociais, do Facebook, do Instagram, então vai lá, se inscreve, curte, segue, né? São tantos temas, né? São tantos termos, né, para falar. O Instagram e o Facebook a gente tem que seguir, né, a casa. Então lá a gente vai conseguir acessar tudo que a casa traz de novidade, inclusive os vídeos, tá bom? No outro vídeo eu estava falando sobre o Setembro Amarelo, né? Nós estamos no mês de setembro e é vivido como a cor desse mês é o amarelo, né? Que é, na verdade, um mês que fala sobre a prevenção e conscientização do suicídio, né? O Brasil aderiu isso desde 2015 e ela tem como objetivo isso, né? Da gente poder falar, discutir, ampliar o tema do suicídio, né? Eu falei rapidamente no outro vídeo sobre o que é o suicídio, se existe algum perfil de quem se suicida, né? E neste vídeo eu vou trazer mais a questão para vocês específica sobre o suicídio e os familiares, né? O entorno da família, a família em si, né? Então, começando a conversar com vocês, eu pensei o seguinte, que quem perde um ente querido por suicídio, ele vive remorsos, né, associados a tudo aquilo, né, que foi dito sem pensar, né, as coisas que ficaram por dizer, né, e sobretudo na não ajuda, quer dizer, na ajuda que não conseguimos dar a quem se matou. Né? Então, isso, né, esse remorso, né, das coisas que a gente disse, das coisas que a gente não disse, da falta de ajuda ou da ajuda insuficiente que a gente não conseguiu fazer por aquela pessoa, né, é parte de um turbilhão emocional, né, que a família precisa gerir, né, ou administrar dentro dela, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, é normal que as pessoas próximas vivam, né, e sintam muitos sentimentos em relação àquela pessoa que nos deixou por suicídio, né? Sentimentos como raiva da pessoa que escolheu partir, né, mesmo que reconheçam todo o seu sofrimento, né? Por exemplo, eu conheci várias pessoas que se mataram, sabia de pessoas que estavam sofrendo, mesmo que eu reconhecesse o sofrimento daquela pessoa, é muito difícil que eu não vá sentir um pouco de raiva em relação àquela pessoa, sobretudo porque é impensável uma atitude dessa, né? Então, a gente também sente raiva em relação a quem partiu por suicídio. Né? É normal também que as pessoas se sintam culpadas, né? Muito embora a gente falou no outro vídeo que a pior coisa de se fazer em relação a uma questão do suicídio é procurar culpados, mas as pessoas se sentem culpadas, ainda que boa parte dessa culpa não tenha nenhum fundamento, né? Nenhum fundamento, nenhuma responsabilidade ou nenhuma culpa vai justificar uma atitude de outra pessoa, né? É normal que também as pessoas se sintam em choque, né? É normal também, natural, que as pessoas se sintam confusas, né? E que tenham dificuldade de aceitar que a morte tenha ocorrido dessa forma, né? Por suicídio, né? Então, eu fico pensando que a pior dor, né, que um ente querido pode deixar quando comete o suicídio é para o familiar em relação ao remorso, né? Que é essa coisa que fica, né, e que não pode ser dita mais para aquela pessoa. Então, assim, o que eu não falei para aquela pessoa, ou o que eu falei, ou como que eu fui para aquela pessoa, o que eu deixei de fazer, como eu não ajudei, quer dizer, é um turbilhão, como falou aqui, de emoção que a pessoa que fica vai sentir, né, e que causa um extremo sofrimento para a família. Né? Então, assim, administrar, né, gerir todas essas emoções que eu citei acima, né, começa precisamente por reconhecer que é normal e natural sentir tudo isso.
Porque se a gente ficar escondendo de si mesmo, tapando os olhos, né, não se autorizar a sentir, isso é muito pior. A gente precisa ir aceitando devagarinho, né, que há perguntas que poderão ficar sem respostas, né? Com certeza a pessoa levanta 1 milhão de perguntas sobre o que aconteceu com aquela pessoa que cometeu suicídio, mas muitas vão ficar sem respostas, né? E essa falta de resposta que a pessoa que ficou vai viver, né? Ela é uma grande fonte de sofrimento, né? Então, sendo assim, né? Os familiares poderiam e deveriam neste momento buscar uma ajuda especializada, uma psicoterapia, uma terapia com um profissional da saúde mental, um psicólogo, né? Para abrir um espaço de conversa sobre o que aconteceu e que possam exteriorizar todos os sentimentos negativos, né? Que levem a família a sentir culpa, que levem a família a viver esse sentimento de culpa sobre o suicídio, né? Mas a gente tem que deixar muito claro, né? Eu como psicóloga sempre falo isso. A psicoterapia ela não faz milagres, né? E ela obviamente não pode trazer todas as respostas por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, uma avó que perdeu um ente querido por suicídio, né? A psicoterapia não vai trazer todas as respostas, mas ela ajuda muito aquela família a lidar com a ausência de respostas. Então, o que a gente sabe é que se não há resposta para alguma coisa, a gente precisa saber lidar com a ausência dessa resposta. Né? Eu preciso saber lidar com aquilo que ficou para mim, né? Como é que eu vou cuidar disso, né? Mesmo sofrendo muito. E assim, uma família, né? Pessoas familiares que vivem essa perda por suicídio de algum ente querido, ela passa por um luto depois do suicídio, né? Do suicídio de alguém que ela gostava muito. Então, assim, o que é importante citar? Que cada pessoa precisa do seu tempo para cuidar dessa dor. Então, assim, o tempo não cura tudo. É mentira quando a gente fala assim, o tempo cura tudo. Não cura. Né? Não cura, mas ele é um aliado muito poderoso. Ele pode ajudar a gente, sim, a lidar de uma forma diferente com aquela dor. Né? Pode ser que não cure, mas pode ser que a gente lide melhor com aquela dor, né? Felizmente, a maioria das pessoas reconhece que quanto mais o tempo passa, né, sobretudo quando elas são amparadas, né, por outras pessoas, mais o sofrimento diminui, né? A perda vai deixando de ser o único assunto na vida daquela pessoa, né? A perda que ocupa os seus pensamentos, né? Que vai ocupando todo o espaço da vida daquela pessoa, deixa de ser o único assunto. E essa pessoa passa a encontrar novos objetivos na vida. Né? Eu conheço uma pessoa que fez uma pós-graduação comigo, ela perdeu um filho por suicídio jovem. E hoje ela faz naninhas, que são bonequinhos de pano, com a roupa de algum ente falecido seu, não por suicídio. Por exemplo, eu fiz com ela um bonequinho com a roupa do meu pai, que ele usava, e ela faz o bonequinho com esta roupa, com uma camisa, por exemplo, né? Mas o que eu queria contar para vocês é que ela achou um objetivo na vida dela para cuidar dessa dor, que talvez sempre vai existir, de ter perdido um filho por suicídio, fazendo, por exemplo, costurando, né? Porque também é muito difícil, né? Quando a pessoa acaba de perder um ente querido por suicídio, é muito difícil que ela acredite, né, na possibilidade de algum dia viver sem essa dor. Mas, como eu disse no vídeo anterior, é preciso ir devagarinho aceitando, né, que há caminhos para seguir e que, em algum momento, ela vai conseguir lidar melhor com essa dor. Né? Então, assim, existem algumas sugestões que facilitariam esse caminho. Né? A primeira delas é aceitar os próprios sentimentos. Então, assim, é óbvio que parece óbvio isso, né? Mas, na verdade, quando uma pessoa está de luto, é muito natural e muito legítimo que ela se sinta triste. Né? Como eu falei, se a pessoa morreu por suicídio, principalmente, é muito natural que ela vá sentir raiva, confusão, culpa, né? Mas na prática pode parecer simples, né? A gente dizer para o outro assim, limpa essas lágrimas e vamos seguir em frente, né? Não é assim. Quem está vivendo a dor do luto está vivendo ainda um sentimento. Todos esses sentimentos que eu falei de raiva, de confusão, de culpa, está tudo muito fresco ainda na vida dessa pessoa, né? E muito à flor da pele.
né? Por outro lado, as pessoas podem insistir na necessidade, né, tentando ajudar essa pessoa que está sofrendo muito, a vida voltar ao normal. E essas tentativas de ajudar essa pessoa, né, fazer que ela volte ao normal, que ela precisa estar bem, que ela precisa enxugar as lágrimas, pode fazer ainda que a pessoa fique mais se sentindo pressionada, ainda mais culpada. Né? Então, para saber que cada pessoa tem seu próprio ritmo quando a gente está falando do processo de luto, tá bom? Outra coisa, outra sugestão é falar sobre os próprios sentimentos, que também é uma coisa óbvia, né, gente? Né? As pessoas não são todas iguais e nem todas têm a mesma capacidade, nem se sentem do mesmo jeito, né, com a mesma a vontade, né, do mesmo jeito para falar das emoções tão intensas que ela está vivendo, né, a partir de uma perda, né? É uma coisa interessante da gente pensar assim, não comparar aquela pessoa que acabou de perder alguém com outra pessoa. Ah, mas fulano conseguiu se levantar, conseguiu, né, levar a vida adiante, você não está conseguindo. Então, assim, não é uma boa opção comparar as pessoas, né? Mas a gente precisa fazer o quê? Amparar, né, a pessoa, deixando que ela fale, né, e deixando que ela se sinta à vontade para falar e que a gente possa sempre amparar e dizer para ela o quanto a gente se importa com ela, né, que ela pode dizer tudo o que ela sente, que a gente está ali para ouvi-la, né. Há pessoas que perguntam para quê, né? Para que a gente precisa falar dos sentimentos, né? Porque isso não vai me devolver a pessoa que eu perdi, por exemplo. Mas é muito importante que a pessoa que está lá nos escutando, né, ela pode ser um filtro de esperança para o nosso futuro, né? Para o nosso futuro de tanto sofrimento, né? Então, assim, saber que tem alguém que no meio desse turbilhão está lá disponível para nos ouvir, pode devagarzinho ser um pilar para a nossa vida, né? É fundamental que a gente tenha com quem falar, né? Para falar dos nossos sentimentos, né? Uma outra sugestão que eu faço, né, quando a gente fala de luto depois do suicídio, é ajudar outros membros da família. Então, assim, a vida é sempre mais bonita e tem mais significado quando percebemos, né, quando a gente percebe que pode ajudar os outros, né? Eu acho que isso é um grande sentido da nossa vida, a gente saber que a gente pode ajudar alguém. Então, assim, quando a gente está diante de uma família toda que está vivendo um sofrimento, por exemplo, de uma perda por suicídio, a família pode sentir que não há ninguém que possa nos ajudar diante de uma dor tão grande, né? Mas, quando cada um de nós nos propõe a escutar, a amparar, a gerar esperança, né, e união e força para aquela família, ao longo do processo de lutos, há dias melhores do que outros para aquela família. Então, necessariamente, a gente, quando dá esse colo para alguém que está sofrendo, ajudando as pessoas, né, escutando essas pessoas, a gente abre um espaço de esperança. Né? Entendendo que tem dias que a pessoa vai estar melhor, tem dias que as pessoas vão estar piores, né? Então a gente tem que estar nessa dança com a pessoa, aceitando tudo aquilo que ela traz em relação aos sentimentos dela, né? Outra coisa, né? A gente precisa também aceitar as dificuldades de comunicação. Nem todas as pessoas conseguem se comunicar da mesma maneira, nem todas as pessoas conseguem se expressar, principalmente expressar a própria dor, né? Então, é natural que as pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que vivem, né, o luto por suicídio de algum ente, né, que elas tenham muito medo de falar na palavra suicídio, ou evitem determinados assuntos para não falar sobre isso. Né? Como eu disse no outro vídeo, ainda é um tabu muito grande falar sobre o suicídio, né? Mas é preciso que a pessoa aceite, né? A pessoa que está lá para ouvi-la aceite que essa pessoa não está conseguindo dizer naquele momento sobre aquele assunto específico, sobre o suicídio, e mesmo assim ampare, dê colo, né? Não insista, né? Não é insistir, dizer você tem que falar, mas vá conversando, né? Até que em algum momento a pessoa consiga dizer de alguma coisa que toque nela, né? E que fale especificamente sobre a dor dessa morte, né? E às vezes é necessário encaminhar essa pessoa mesmo para um profissional, como eu falei, é muito importante que a família seja amparada por um psicólogo, né? Para deixar esse espaço aberto para uma comunicação sobre essa dor, né?
E assim, para acabar o vídeo, a gente precisa falar sobre aprender a lidar com o futuro, né? Porque assim, a gente vive o presente, né, do luto, mas a gente tem um futuro da vida, né? Quem ficou tem um futuro. Então, assim, as primeiras vezes que a gente vai falar sobre a perda de alguém é muito dura, né? Muito duro falar as primeiras vezes, né? Então, assim, passar os aniversários, os natais e todas as datas que associamos à palavra família, né? Quando aquela pessoa não está mais, a gente vai ter que aprender a viver de uma forma muito diferente. Né? Isso não significa que a gente não vai voltar a celebrar essas datas, mas a gente vai ter que aprender a lidar e a celebrar de uma forma diferente, né? Só que tudo isso tem um tempo para acontecer, né? Pode ser meses, podem ser anos, depende de cada família, de cada sistema familiar, de como cada pessoa funciona, né? Então, assim, é muito bom, né, saber que quem está vivendo um luto, principalmente por suicídio, que ela saiba e ela reconheça que ela está rodeada de pessoas importantes, né, que ela se sinta suficientemente à vontade para falar da dor dela, né? E também para conversar com outras pessoas que também estão enfrentando o luto, né? Seja por suicídio ou não, né? Que ela encontre essas pessoas, né? Essas famílias que estão enlutadas, que encontre outras famílias enlutadas para falar sobre esses pensamentos, tudo que se passa na cabeça, né? E pensar num futuro mais realista, né? Mais, assim, realista mesmo com a vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. O tema é muito grande, né? Eu trouxe algumas coisas para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!